não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Me mostre algum dano que tenha sido feito, né? Algum dano que tenha ocorrido nos últimos 50 anos, nos quais elementos conservadores não tenham, vamos dizer, participado ou desempenhado um papel até decisivo. E eu disse, olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Nenhum conservador fez para os Estados Unidos um dano tão grande quanto Roosevelt fez nos encontros de Yalta ao entregar metade da Europa para a União Soviética. Né? Porque isso decidiu a vida de milhões de pessoas, isso custou milhões e milhões e milhões de mortes, um sofrimento sem fim, tá certo? Que só veio a terminar quando encerrou a União Soviética em 1990. Então, digo, nenhum conservador, por pior que seja, por mais traidor que seja, fez nada de parecido com isso. Daí ele se tocou e falou, mas eu tinha pensado em consequências más apenas para os Estados Unidos. Eu falo, mas o que vocês americanos sofreram no último meio século, 60 ou 70 anos, que se comparasse ao sofrimento desse pessoal que vivia na Europa Oriental? Nada. Tá certo? Quer dizer, vocês aqui, comparado com aquele pessoal, vocês viviam como príncipes. Não tem que, o americano mais pobre, mais ferrado, estava muito melhor, tá certo, do que, digamos, qualquer funcionário público na Tchecoslováquia ou na Hungria. Tá certo? Então, aí eu vi que faltava, então, o senso das proporções. Tá certo? Houve uma espécie de, vamos dizer, inversão do tamanho. Tá certo? Então, por que eu percebi isso? Porque eu vim de fora. Então eu comparo a minha experiência latino-americana e brasileira com a da experiência local aqui, né? E percebo algo que aqui dentro não seria tão fácil de perceber, mas eu só percebo isso porque eu vim de outro lugar, né? Então, se você viajar muito, conhecer vários países, várias culturas, você vai ter acesso a muitas experiências que não são facilmente formuláveis nos termos de qualquer dessas culturas, mas que são formuláveis para você. Então você vai estar sabendo de coisas que são perfeitamente reais, mas que não estão abrangidas no repertório de nenhuma dessas culturas em particular. Então, este simples fato, né, o simples fato de você poder observar essas fronteiras entre culturas, mostram que você não está abrangido e contido dentro de uma cultura. Que tem algo em você que transcende todas as culturas do mundo. Tá certo? Mais ainda, qualquer um de nós tem a experiência elementar de perceber coisas, ou ter sentimentos, ter estados de espírito, que não são formuláveis nem mesmo na sua língua. Você percebe além do que você pode dizer. Mais ainda, você está percebendo essas coisas o tempo todo. Né? Eu imagino, por exemplo, como seria engraçado você comparar todas estas conclusões que essas pessoas tiram da onipotência da linguagem, da onipotência da cultura, com o que se descobriu depois com o negócio da programação neurolinguística a respeito da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal é um negócio tão importante, que se você a retirar, a língua inteira fica incompreensível. Né? Por exemplo, você imagina uma frase dita com várias expressões diferentes no olhar. Né?
Então, quer dizer que se você retira, vamos dizer, todo esse elemento que é percebido imediatamente e que em si mesmo é quase indescritível, né, a língua perde todo o sentido. Então, é claro que é absolutamente falso dizer que estamos envolvidos numa atmosfera cultural, tá certo? De modo que nada podemos pensar nem perceber fora dela. Isso é uma das coisas mais absurdas que alguém pode ter proclamado. É claro que a cultura em torno, ela impõe limites ao que você pode comunicar. Às vezes até comunicar a você mesmo, mas não perceber. Nós podemos dizer que aquilo que não é registrado em palavras passa e vai embora, tá certo? De maneira que pode ficar como se não tivesse existido, mas nós sabemos que existiu, tá certo? Então, por exemplo, toda a, vamos dizer, a impressão complexa que você tem em certos momentos da convivência humana, onde você está olhando 5, 6 pessoas e você, pela expressão dela, você percebe algo que está acontecendo. Você percebeu isso, mas se você não o formula em palavras, a coisa pode esquecer, mas nem por isso ela deixa de ser decisiva. Tá certo? Então, o criador da programação neurolinguística foi Milton Erickson. O Erickson era um sujeito paralítico, então ele, por não poder se mover, ele desenvolveu a capacidade de observação acima do normal. Tá certo? Então, ele, quando conversava com os seus pacientes, ele ficava observando, né, sutis diferenças de expressão no olhar, na boca, nas mãos, mudanças na cor da pele das pessoas, mudança na temperatura das suas mãos, e foi, aos poucos, ele foi formando uma coleção imensa, né, como se fosse, vamos dizer, um dicionário não verbal. Tá certo? E aos poucos aquilo foi tornando claro que toda esta comunicação não verbal era a base da comunicação verbal. Quer dizer, a comunicação verbal era um tiquinho dentro de, vamos dizer, um campo de observação imensamente mais vasto, que era onde efetivamente as coisas se desenrolaram. Então, isso quer dizer que a expressão verbal, ela não é feita, vamos dizer, para abarcar o mundo ou para descrever os fenômenos na sua totalidade. Não, ela apenas completa um pedacinho, tá certo, deste fundo de percepção e comunicação não verbal, no qual já existe o entendimento espontâneo entre os seres humanos. Então, a língua só completa um pedacinho, ou ela completa e ela estabiliza, ela cristaliza certas experiências. Quer dizer, o que foi percebido pode ser registrado como língua para tornar mais fácil a recordação daquilo. Na medida que eu estou falando aqui, por exemplo, agora, né, cada um de vocês sabe a que eu estou me referindo. Por quê? Porque você tem essa experiência, vamos dizer, da comunicação não verbal, da diferença por exemplo, diferença de tom de voz. O tom de voz não entra no dicionário, meu Deus do céu, né? A mesma palavra, né, pode ser dita com 1000 tons diferentes e passa a significar coisas diferentes que não são dicionarizáveis, tá certo? Que não fazem parte do sistema da língua. Então, a ideia da língua como sistema, ela se impregnou de tal maneira na cabeça dos filósofos acadêmicos, sobretudo europeus, né, de modo que eles começaram a se ver como fantoches movidos pelo sistema da língua. Tá certo? Então, bom, não deixa de ser uma experiência humana possível. Tá certo? Mas digo, onde esta experiência entra na própria língua? Nem esta experiência, tá certo, pode ser dicionarizável. Ou seja, a própria experiência que eles estão vivendo não entra dentro do campo, né, semântico no qual eles estão falando. Então, aí é um exemplo assim, de paralaxe cognitiva levado à enésima potência. Porque o fato de os indivíduos estarem dizendo o que eles estão dizendo prova que o conteúdo que estão dizendo é falso. Então,
Outra coisa, toda essa discussão pressupõe que se existe conhecimento, existe acesso a uma realidade objetiva, esta realidade objetiva tem de ser inteiramente verbalizável. Então isso quer dizer que se você não encontra a realidade objetiva, né, dentro do campo daquilo que foi verbalizado, a realidade objetiva não existe ou é inacessível, o que é uma coisa inteiramente absurda, tá certo? Porque na mais mínima reação de um indivíduo, humano ou até animal, ao seu ambiente físico imediato, você percebe a adequação entre uma coisa e outra. Não é isso? Por exemplo, se você vem dirigindo um carro e vem uma criança atravessando, você para o carro. Né? Isso quer dizer, você percebeu uma presença real de um ser vivo, percebeu um risco real iminente e você tomou uma atitude que é inteiramente pertinente à situação objetiva. Tá certo? Portanto, nós temos que admitir que existe um conhecimento da realidade objetiva, que esse conhecimento se expressa em primeiro lugar, mas não só, vamos dizer, na adequação das nossas reações físicas ao ambiente externo, tá certo? E que não há nenhuma possibilidade de você reduzir a totalidade do conhecimento humano a uma massa de combinações subjetivas chamada língua, chamada cultura ou chamada qualquer outra coisa. Né? Então, toda esta linha de pensamento, ela mostra uma certa hipnose destes pensadores em face do fenômeno da língua, tá certo? Do fenômeno da significação. Então, o Saussure estava certo ao dizer que o referente, isto é, a coisa, o X ao qual as palavras se referem, não está presente na língua. Eu digo, bom, mas seria estranho que estivesse, porque daí você, se estivesse presente, não haveria diferença entre você falar de um sanduíche e comê-lo. Tá certo? Então, o que ele está dizendo é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, as palavras não são as coisas. Tá certo? E dentro de um dicionário, tá certo, nós não encontramos as coisas, mas somente as suas definições, que se constituem de outras palavras. Mas note bem, quem quer que tenha consultado um dicionário, percebe claramente que a definição de uma coisa não é suficiente para você saber a que a palavra se refere. Se você tivesse somente as significações, sem a experiência de nada, você não entenderia nada de um dicionário. Quer dizer, você está continuamente completando o dicionário com recordações que você tem da experiência que teve com as coisas. Tá certo? E dizer que essa experiência é totalmente condicionada, vamos dizer, pela sua cultura, nos coloca o problema. O que você quer dizer com cultura? Né? Por exemplo, o sujeito nasceu numa tribo no Alto Xingu, tá certo? Mas quando ele tinha 12 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Fez um curso secundário no Rio de Janeiro, depois ganhou uma bolsa de estudo para estudar na Alemanha, né? Se tornou PhD em física e agora está dando aula no MIT. Qual é a cultura dele? Quando as pessoas dizem, nós somos homens do nosso tempo, homens da nossa cultura, eu falo, bom, isso aí é uma frase que todo mundo repete e que não quer dizer absolutamente nada. Por exemplo, quando nós lemos Santo Tomás de Aquino, tá certo? Ele evidentemente pertencia a um certo ambiente, a uma certa cultura, que é a cultura da Itália e da França. Ele nasceu na Itália e levou uma parte da sua vida de professor na França. Então, são essas culturas que ele tinha, tá certo? Mas ele foi muito mais influenciado por Aristóteles do que por qualquer elemento que estivesse presente na cultura contemporânea. Inclusive, Aristóteles não fazia parte da cultura naquela época. Aristóteles tinha sido reintroduzido ali pelo professor de Santo Tomás, que era Santo Alberto, e era uma novidade, e para muitas pessoas era uma novidade chocante, tanto que houve um concílio que condenou 28 teses de Aristóteles. Quer dizer, Aristóteles não foi recebido no Ocidente de braços abertos. Foi Santo Tomás e o próprio Santo Alberto que deram um jeito na coisa para tornar aquilo engolível, palatável. Tá certo? Então, este elemento estranho, vindo de uma cultura que então era, nós estamos falando do ano 1100, então estava 1500 anos afastado no tempo, 1500 anos, afastado no espaço, porque era de origem grega, e mais afastado ainda porque tinha vindo até o Ocidente através de edições árabes. Então, este elemento totalmente externo à cultura local teve mais influência sobre a cabeça de Santo Tomás de Aquino
do que qualquer elemento que estivesse ali presente. Não há nenhum, vamos dizer, nenhum autor contemporâneo, nem o próprio Santo Alberto influenciou Santo Tomás tanto quanto Aristóteles. E por que Aristóteles influenciou Santo Tomás? Porque Santo Tomás quis. Ele teve a curiosidade de saber aquilo e ele então recebe esta injeção de uma cultura inexistente, uma cultura já extinta, através de uma terceira cultura que ele não conhecia de maneira alguma. Ele não falava árabe, aliás, ele nem falava grego. Santo Tomás não falava grego, foi tudo traduzido para ele por um amigo dele chamado Reginaldo. Então, e no entanto, você tira o Aristóteles de dentro do Santo Tomás fica absolutamente incompreensível, você não sabe do que ele está falando. Mesmo nos livros que são de teologia. Tá certo? Mais ainda, os próprios elementos da cultura local. O que é cultura local? Os profetas hebraicos são parte da cultura franco-italiana? Não, é um elemento completamente externo, que foi ali e, vamos dizer, se foi introduzido ali e acabou ocupando um espaço. Então, não dá para você dizer qual era a cultura local de Santo Tomás de Aquino. A cultura local de Santo Tomás de Aquino era franco-ítalo-arábico, né, greco-latina. Tá certo? Isso se não teve mais alguma mistura aí, né, que eu não estou lembrando. Então, não existem limites da cultura, de modo que você possa dizer que o indivíduo é fruto da sua cultura ou está dentro da sua cultura. Tá certo? Você pode se abrir, vamos dizer, a culturas estranhas, culturas longínquas, de modo que elas te influenciem muito mais do que a sua cultura de origem. Por exemplo, se você pegar o que é a cultura... Meu filho, você pega o que se chama de cultura brasileira hoje e tenta explicar a minha pessoa como fruto da cultura brasileira. É impossível. É impossível, porque desde menino eu me abri a coisa que vinha de outro lugar e que ninguém em volta sabia o que era. Então, vocês sabem o número enorme, por exemplo, de autores que eu introduzi no meio brasileiro. Pai, se fui eu que introduzi, eu não posso ter recebido deste mesmo meio. Né? Então, esta ideia, vamos dizer, da cultura como se fosse uma redoma que nos abarca e limita tudo que nós percebemos, né? Como diz Lévi-Strauss, existe entre eu e o mundo existe uma almofada cultural. Existe enquanto você não fura a almofada, meu Deus do céu. Né? Além do mais, né, eu tive certas experiências que não vêm de cultura alguma. Por exemplo, eu já contei para você que tão logo eu nasci, eu fiquei doente durante 7 anos. Né? Então, eu tive a experiência da dor durante todos os dias da minha vida até os 7 anos. Todos os dias. De que elemento cultural é esse? De que cultura veio isto? Isto, de certo, teve mais influência sobre a formação da minha mente do que todos os elementos culturais que eu possa ter recebido em seguida. Eu me lembro que, inclusive, a minha absorção de elementos culturais foi mais lenta por causa disso, porque enquanto os meninos estavam brincando na rua, conversando uns com os outros, recebendo influência da sua cultura, né, eu estava lá, morre ou não morre, tá certo? Sem aprender coisíssima nenhuma. Tanto que eu me lembro, quando eu fui para a escola aos 8 anos de idade, eu era um bebê, eu não sabia coisa nenhuma, não entendia nada do que estava se passando, tá certo? Então, como podemos reduzir, vamos dizer, essa experiência tão duradoura e tão marcante a um elemento cultural? Isso é inteiramente absurdo, não é isso? Então, por exemplo, até hoje noto que a minha vivência de tempo é muito diferente da das outras pessoas. Por exemplo, se eu digo que eu vou fazer alguma coisa, e eu não sei quando vai dar para fazer, se eu tiver que esperar 20 ou 30 anos para fazer a coisa, para mim não faz a menor diferença. Por exemplo, eu lancei, né, o livro Os Ensaios Reunidos do Otto Maria Carpo aos 48 anos. Mas a ideia apareceu na minha cabeça quando eu tinha 18. Quer dizer, levaram exatamente 30 anos para realizar um projeto, e isso para mim não é a grande coisa. Quer dizer, o meu nível de paciência é muito maior do que a média das pessoas, mas é por um elemento cultural, foi a minha cultura que me ensinou a ser assim, a cultura brasileira, né, que é tão nervosa, tão superficial, tão epidérmica, ela me ensinou a ter paciência, ela não me ensinou nada, tá certo?
Ao contrário, foi uma experiência física que me ensinou a ter um grau de paciência que, às vezes, contrasta com o das outras pessoas e as perturba. Porque, do mesmo modo que eu tenho uma noção mais demorada de tempo, eu às vezes trato as pessoas como se elas também tivessem a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que o sujeito, se eu posso esperar 30 anos, o outro também pode. Quer dizer, eu digo que vou fazer alguma coisa e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não fiz, o sujeito pensa que eu mudei de ideia, que eu esqueci nada, estou na mesma. Né? E às vezes eu deixo as pessoas esperando muito mais do que elas aguentam esperar. Isso já aconteceu várias vezes, já criou vários problemas para mim. Então, vamos dizer, a minha própria vivência de tempo não tem nada a ver com a cultura na qual eu nasci. E do mesmo modo, quer dizer, outras pessoas tiveram outras experiências determinadas por fatores que não são culturais de maneira alguma e que, de certo modo, emolduram todos os elementos culturais que o indivíduo vai receber. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.